Os transtornos fóbicos mais comuns são fobia social e o que é? O indivíduo tem uma certa aversão ao social, a ser exposto a olhares, a ser avaliado por outros. Então, todo tipo de exposição, aquele que tem fobia social, ele evita, ele se afasta. É aquela pessoa que você chega na festa e vai vê-lo no cantinho, isolado. No máximo ele tem um amigo. É difícil vê-lo bem entrosado em grupo. Ele tem essa dificuldade. Agorafobia. O que é? A palavra ágora no grego significa locais grandes, extensos, onde pode haver ali uma multidão, muitas pessoas. E o indivíduo tem um medo de se perder naquele lugar ou de ter um ataque fóbico naquele lugar. E nesses ambientes muito amplos, ele se sente meio desamparado. É como se, por estar num ambiente tão grande e às vezes com muitas pessoas, ele não fosse ser amparado a tempo, notado que estava tendo um ataque. Então, é comum, ao chegar nesses ambientes, ele começar a ter o ataque fóbico, ao observar o tamanho do lugar. Exemplo, vai num show, num estádio, um ambiente grande, ele vai numa exposição, também num pavilhão muito grande. Esse tipo de ambiente starta a agorafobia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a fobia social. É um transtorno de ansiedade muito comum, não deve ser confundido com timidez. Se trata de um forte medo irracional de situações de interação social. Então, é exatamente esse medo, ter que interagir com muitas pessoas. Muitas pessoas olharem para ele. Quem tem a fobia social tem dificuldade para apresentar um trabalho para uma classe, para treinar uma equipe, para dar palestras, porque as pessoas estarão olhando para ele. De onde vem esta fobia? Uma experiência na infância traumática, uma criança que, na sala de aula, precisou fazer uma apresentação, citar algum texto, uma dança onde ela caiu, um trabalho de equipe que ela falhou e diante dos olhos de muitas pessoas, a apresentação de um trabalho e estava errado e os coleguinhas riram dela. Esse tipo de situação pode fazer o indivíduo colocar um conceito para si mesmo. Eu não sou bom para apresentação em público, eu não gosto de me expor em público, nunca mais eu vou passar por uma situação como essa. Vai haver, então, no tálamo um alerta e vai haver um movimento do seu cérebro no sentido de sabotá-lo todas as vezes que situações parecidas apareçam. Lá na frente, ele é competente, ele tem conteúdo para apresentar, mas a simples menção de uma situação em que ele vai dar uma palestra, vai dar um treinamento, vai falar para um grupo, o seu tálamo já vai sabotá-lo. Vai vir um medo incontrolável, alterações fisiológicas provocadas pelas descargas de adrenalina e que o farão dar uma desculpa e não assumir esta condição de palestrante, de líder de equipe.
A fobia social. Quem sofre desse distúrbio sente extrema ansiedade pela possibilidade de ser julgado pelos outros. É o que eu já comentei. De ser o centro das atenções, de ser criticado ou humilhado. E pode sentir esse medo até mesmo ao falar no telefone. Eles simplesmente não conseguem fazer apresentações em público, comer em restaurantes ou na frente de alguém, ir a eventos sociais, conhecer novas pessoas, etc. Então, é o medo do julgamento, de ser avaliado, de estar exposto diante de outras pessoas. Vamos falar um pouco mais sobre a agorafobia também. É geralmente definida pelo medo irracional de espaços abertos, como grandes avenidas, parques, ambientes naturais. Mas essa definição não está inteiramente correta. Na realidade, o estímulo fóbico ocorre por meio do medo irracional de ter um ataque de ansiedade nesses lugares, onde pode ser difícil, embaraçoso ou constrangedor escapar, ou onde não é possível receber ajuda. Então, é como eu falei, geralmente de onde vem esse tipo de transtorno. Uma criança está num evento onde há muitas pessoas com sua família. E por um momento de distração da família, a mãe e o pai, essa criança se perde. E ela fica alguns minutos perdida, sem achar nenhuma pessoa que seja referência para ela. Ela olha para um, olha para outro e não consegue identificar sua família. E ela começa a chorar. Isso é muito comum, você já deve ter visto isso. E alguém começa a ajudá-la, caminha com ela, aqui e ali, tentando encontrar um familiar. Isso pode ocorrer nas praias, no verão intenso, com muitas pessoas, num supermercado muito cheio, no shopping, num parque com muitas pessoas. Isso é comum. A visão para ela, principalmente pequena, é que aquele lugar é muito grande, muito amplo, e ela teve um ataque num lugar como este. Por isso se torna referência. Na fase adulta, quando ela está em locais amplos assim, lhe vem o medo de passar pelo que ela já passou lá atrás. O tálamo identifica aquele ambiente e que há na memória uma similaridade com um local assim, onde houve medo, houve o pavor, insegurança, e que o indivíduo não quer passar por isso de novo. Por isso, imediatamente, vem a fobia, vem o medo de estar naquele lugar. O estresse pós-traumático. Esse transtorno ocorre quando a pessoa foi exposta a um evento traumático que lhe causou uma experiência psicológica estressante ou de incapacidade. Os sintomas incluem pesadelos, sentimentos de raiva, irritabilidade, cansaço emocional, isolamento, entre outros, e geralmente ocorrem quando a pessoa revive o evento traumático. A pessoa procura evitar situações ou atividades que a façam lembrar do que causou o trauma. Então, geralmente, este é o transtorno mais frequente para a fase adulta. A maioria dos transtornos fóbicos ocorrem o evento traumático na infância, as crenças limitantes na infância. Mais de 90% de todos os traumas que temos, a origem foi na infância. Uma mente infantil,
que não faz uma leitura correta das coisas, que tem uma carga emocional muito maior do que a do adulto, inclusive o medo é ampliado, e aí ela tem uma experiência negativa nesta fase. Se isso não foi tratado, vai se transformar num transtorno. Então, 90% de todos os transtornos têm sua origem na infância. Mas este é um transtorno que foge à regra, o estresse pós-traumático. Esse geralmente nos acomete na fase adulta. É o indivíduo que teve um acidente grave, talvez viu até alguém morrer. Alguns dias depois, surge o transtorno de estresse pós-traumático. A carga emocional foi muito forte. Alguém que foi tirar o dinheiro num caixa eletrônico e foi vítima de um assalto e de um sequestro relâmpago. Foi parar no porta-malas do carro, rodou por horas e horas naquele porta-mala e depois percebe que a estrada ficou ruim. Percebe que já não se ouve os barulhos comuns da cidade. Então ele sente que está sendo levado para a morte, para a desova em algum canto solitário. Isso com certeza trará grande pavor para qualquer um. Alguns dias depois, virá o estresse pós-traumático, uma semana, 2, um mês. Mas quando ele ver algo parecido com a situação que ele passou, o processo se inicia. Os sintomas, medo, fragilidade, pavor, se houve dor, tudo isso vem à tona. E é o que traz alterações fisiológicas do indivíduo. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é por algum gatilho, algo que você está vendo, ouvindo, ou está acontecendo com você e que serve para o tálamo identificar que há uma memória com alerta de perigo para uma situação parecida. No estresse pós-traumático, nós procuramos evitar aquilo que nos trouxe grande medo, aquela situação. Então, o indivíduo não vai querer mais ir no caixa eletrônico sozinho. Se foi um acidente, algumas pessoas não querem mais dirigir. Ele vai procurar evitar passar por aquela experiência de novo. E aí só com terapia para ele conseguir superar isso. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é uma condição na qual o indivíduo experimenta pensamentos, ideias ou imagens intrusivas. Por ser um transtorno de ansiedade, está associado a sentimentos de medo, de angústia e estresse constantes, tornando-se um problema no dia a dia da pessoa, afetando negativamente a qualidade de vida dela. Os pensamentos que causam sofrimento, são as obsessões, fazem com que a pessoa realize certos rituais ou ações, que são as compulsões, é obedecer às obsessões, para reduzir a ansiedade e se sentir melhor. As obsessões incluem um medo de se contaminar, sentimentos de dúvida, por exemplo, será que eu desliguei o gás? Pensamentos de fazer mal a alguém, pensamentos que vão contra as crenças religiosas da pessoa, entre outros. Algumas compulsões incluem verificar se fechou a porta, se desligou o gás, contar várias vezes alguma coisa, lavar, organizar repetidamente as coisas e assim por diante. Aqui nós temos algumas imagens que traduzem o portador de TOC. Colocar os lápis ali enfileirados
seguindo uma ordem de tamanho. A criança colocando ali, ele segue um padrão de cores que você pode observar. O verde, vermelho, azul, o laranja. E aí volta de novo o mesmo padrão de cores. E ele vai enfileirando. Isso faz sentido para ele. Na cena do asfalto, aquela tampa de bueiro, quando pintaram, ela estava numa posição e agora mudaram essa posição. Simplesmente a visão desta falta de alinhamento da tampa já promove no portador do toque a obsessão e ele pode ter a compulsão que é ir lá e arrumar essa tampa. E aqui embaixo vemos no tocante à higiene. Então veja bem, o toque se manifesta de várias formas. Questões de higiene, o indivíduo está sempre arrumando a casa, limpando, lavando as mãos. Se pegar na mão de alguém, ele tem que lavar a mão. Fica incomodado, é a obsessão. Quando ele cede e vai lavar a mão, a compulsão. Ele chega num consultório ali de um advogado, e aí ele olha na estante os livros fora de ordem. Não há uma simetria. Ele vai ficar incomodado. Vai surgir a obsessão. O desejo de arrumar aqueles livros. Se ele tiver oportunidade, enquanto o advogado vai lá buscar um documento, vai em outra sala, ele pode até tentar mudar alguns daqueles livros. Então houve compulsão. Ele cedeu à obsessão e arrumou os livros. A mesa do advogado pode estar meio bagunçada e ele pode mudar a posição de algumas coisas. Compulsão. Então, o toque, ele vem trazendo a obsessão e a compulsão. E, dependendo do nível do transtorno, muitas vezes o indivíduo ele cede à compulsão e à obsessão e acaba fazendo a arrumação, mudando alguma coisa de lugar, que é a compulsão. É um transtorno que incomoda. Ele não traz males maiores para o indivíduo. Mas imagine, alguém que precisa se concentrar em determinada tarefa e que simplesmente porque alguma coisa está fora de ordem ou porque ele percebe uma poeirinha numa estante, ele não conseguir nem se concentrar no que ele tem que fazer. A obsessão o está incomodando, o levando em direção a mudar aquela situação. Então, é extremamente desagradável. Como pode surgir esse transtorno? Na fase da infância, uma criança que foi muito cobrada, ao invés de ter a fase de ser criança, de estar vivendo bem esta fase, por algum motivo, ela é cobrada a exercer tarefas de adulto e a fazer no nível em que aquele adulto faz. Há um adulto que não se satisfaz apenas em levar a criança a executar estas tarefas, mas lhe cobra a perfeição que ele faria. Então, esta cobrança contínua, vinda numa fase inadequada, que é a fase da infância, vai gerar essa compulsão. Lá na frente se torna esse adulto obsessivo-compulsivo, que vai também cobrar dos filhos, vai cobrar do marido, vai cobrar de amigos, aquele mesmo nível de limpeza, mesmo nível de organização, porque isso foi gerado nele ao longo de anos, pelo excesso de cobrança. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Preocupar-se de vez em quando é um comportamento normal.
Mas quando isso causa ansiedade de forma contínua, afetando e interferindo a vida normal de uma pessoa, é possível que ela sofra do transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno se caracteriza pela preocupação e ansiedade crônica. É como se você sempre tivesse algo para se preocupar. Possíveis problemas na escola, no trabalho ou no relacionamento. Um possível acidente quando sai de casa, etc. Os sintomas incluem náuseas, fadiga, tensão muscular, dificuldade de concentração, problemas de sono, entre outros. Então, aí está a manifestação do transtorno. O indivíduo está num momento tranquilo, talvez indo para a escola, mas pensando numa série de problemas que podem ocorrer. Ele tirar uma nota péssima na avaliação que ele vai fazer, ele ser assaltado, cair um meteoro, chover de repente, ele está sem guarda-chuva, um cão correr atrás dele, ou seja, tudo pode dar errado para quem tem TAG. Ele está sempre ansioso e, como eu disse, a ansiedade está ligada ao circuito de medo. Então, ele está sempre com medo de que alguma coisa dê errado. Ele pode estar na praia, despreocupado. Aí, de repente, ele está com um medo inconsciente de que haja ali um arrastão. Ele seja roubado. Ele pode estar de férias. Pode ser aquele domingão que ele não tem nada para fazer. Mas está ansioso, como se na segunda ele tivesse muito problema para resolver. Então, essa ansiedade, ela não está ligada a um fato real. Não há um problema que ele está de fato preocupado, mas é como se tivesse. Ele fica permanentemente ansioso. De onde pode vir esse transtorno? Uma criança que passa muitas horas sozinha, e aí ela sente medo, fica ansiosa, preocupada de um ladrão entrar em casa, de acontecer algo ruim com ela. Isso se repete por muito tempo, se torna um processo. Uma criança que é excessivamente cobrada em termos de nota, eu não aceito menos que um 10. E essa criança se aplica, consegue um 8, um 9, mas já sabe, vai chegar em casa e vai haver reclamação. E se a nota for vermelha, talvez apanhe. Se é assim que os seus pais a tratam e por anos, todo o período escolar, isso vai gerar um processo defeituoso nessa criança, que lá na fase adulta vai se manifestar como uma ansiedade generalizada, porque essa criança está sempre com medo. Uma criança cujo pai chega do trabalho, fica no bar bebendo e bebe até perder o controle. Quando ele chega em casa, ele é o pai violento que bate na mãe e bate nela. Então, toda vez que escurece, está perto da hora do meu pai chegar, vem a ansiedade. Será que eu vou apanhar hoje? Estes processos desregulam a amígdala cerebral, que fica no sistema límbico, no centro do teu cérebro, não tem nada a ver com amígdalas da garganta. Esta amígdala cerebral é ela que starta o circuito de medo. Quando ela desregula, ela aciona desnecessariamente nossas adrenais, duas glândulas que produzem adrenalina, e eu passo a ter excesso de adrenalina no sangue. Essa adrenalina faz com que venha a ansiedade. E essa ansiedade é constante, porque eu sempre tenho um nível fora do padrão normal. Então, isto é TAG, transtorno de ansiedade generalizado.